Beleza? Bom, Cláudio. Boas. Eu vou dar uma panorâmica do que está acontecendo, e eu queria particularmente pedir para os esquizofrênicos multitarefeiros lá no fim prestar atenção. Prestar atenção, porque tem umas coisas aqui que são importantes para vocês aí. É o seguinte. É o seguinte, primeiro, queria anunciar para vocês, Gilberto Gil fica, oficialmente. Vou ficando, disse ele. Baianesmente falando. E houve uma interferência direta de Xangô, depois eu conto para alguns aí. Eu acho que esse fato é bem interessante no sentido de que a saída do Gil criou a necessidade da ficagem dele de uma forma muito interessante, tanto nas pessoas que estavam se estruturando no sentido de repensar como seria, e a conclusão de que não seria possível construir o MINC sob a direção de quem quer que fosse, seria picado e rateado por quem quer que fosse assumir a sua direção. Então, gerou uma coisa que vem com muito mais força agora. Segunda questão, eu queria dar uma panorâmica mais geral sobre Cultura Digital 2008, aproveitando, mas vou fazer rapidinho, que senão levo horas aqui falando. Eu acho que nós estamos num momento de encruzilhada muito interessante do Cultura Digital, que se soma a essa encruzilhada desse momento, desse segundo mandato, digamos assim, do Gil no Ministério. Pela primeira vez, Cultura Digital se implantou no MINC, oficialmente. Até agora, a Cultura Digital foi uma coisa que funcionou paralelo, forçando a barra para cima de uma coisa que tinha uma dificuldade de compreensão interna no Ministério. Se a gente olhar retroativamente, as pessoas que estão lá, participaram disso o tempo todo, viram isso. 4 anos atrás, quando começou essa história, 5 anos atrás, não existia no MINC a menor ideia do que fosse copyleft, ou que houvesse alguma alternativa a copyright. E o MINC é o órgão que cuida de copyright no governo. Creative Commons, que é isso? Essa era, não tinha, ninguém sabe, não se tratava. O avanço que se conseguiu nesses 5 anos é extraordinariamente interessante, mas sempre foi uma coisa de fora para dentro, a Cultura Digital de fora para dentro do Ministério, tentando emplacar uma coisa lá. Como não tinha condição de emplacar, isso foi sendo construído por fora. Houve, num determinado momento, o primeiro grande impulso do Cultura Digital foi a incorporação da cultura digital nos pontos de cultura, através do kit multimídia, para fazer uma coisa que hoje nós sabemos muito melhor o que é do que sabíamos naquele momento. A gente não sabia direito o que a gente ia fazer com aquilo. Essa foi a característica do Cultura Digital e a característica de tê-lo feito por fora do Ministério, porque por dentro é impossível fazer coisas que você não sabe exatamente o que é. Porque o governo não foi feito para trabalhar quanticamente, por enquanto. Trabalha só pela lógica linear. Então,
essa implantação levou um certo tempo. Agora, no MINC, a gente conseguiu enfiar isso de uma forma estruturada, através de um contrato que foi assinado ontem com a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, onde o MINC vai, em breve, se tornar um dos ministérios, junto com a Educação e Ciência e Tecnologia, como um ministério gestor da RNP, com a percepção de que cultura é o maior demandante de banda larga que existe. Existe uma bolha da banda larga no Brasil, esse é o fundo da questão que está sendo trabalhado e discutido lá, que era legal a gente dar uma pincelada sobre isso. Existe um projeto, e é um projeto enfincado na intuição do Lula, de enfiar a banda larga em todos os municípios do Brasil em 2010, de graça. Uma política pública de banda larga. Por trás do conceito da banda larga, existe uma ideia de que a infraestrutura física, que banda largar o Brasil é a infraestrutura física. Obviamente, a estrutura física é inerente a esse processo e fundamental. Não existe nada se não tiver infraestrutura física. Só que a infraestrutura física é o ovo. Ou a galinha, tanto faz. E o ovo e a galinha, no caso de uma política pública lá, tem que nascer juntos. Porque não são coisas que começam, são coisas que continuam todas ao mesmo tempo, aqui e agora. Essa característica louca do digital. Essa bolha maluca de não compreensão de que para que serve banda larga, para que precisa de backbone, está instalada aí no Brasil, no mundo, na verdade, mas particularmente no Brasil, com uma ociosidade de 80% a 85% da fibra óptica do Brasil é apagada ou ociosa. É uma brutalidade pensar nisso no dinheiro que está sendo investido, até por gente que pensa que está investindo isso para ganhar dinheiro e tem 80% de ociosidade, tem alguma coisa errada aí. E o errado aí é a não compreensão que não há necessidade de banda larga, a não ser para passar jamanta pesada. E quem tem jamanta pesada para passar é a cultura. Somos nós aqui, vídeo, áudio. Esta é a grande demanda, a produção de o que se convencionou chamar de conteúdo. Sem esta compreensão não existe nenhuma racionalidade, e aqui eu estou falando de racionalidade por trás do que os racionais estão fazendo. Botar a banda larga. Para quê? Ninguém para pensar para quê. Nem se discute para quê a banda larga. Se discute que é preciso, é importante, não sei. É tipicamente a bolha da internet, Nasdaq, essas coisas todas. Que o nego vai descobrir depois que venderam-se empresas por milhões, bilhões de dólares que não valiam nada. A bolha é um fenômeno curiosíssimo e fantástico. Então, por trás dessa história toda, existe uma incursão via RNP, no sentido de trazer para o centro da discussão da banda larga no Brasil a compreensão, uma inteligência de rede, e essa ligação da cultura com a RNP significa a implantação de uma inteligência de rede é uma tentativa de trazer uma inteligência de rede para a discussão de como banda largar o Brasil. E a essência dessa questão é aquela questão que nós estamos tratando aqui, que é a produção de vídeos das pontas para não simplesmente para a TV, mas para a circulação disso entre as pessoas. A TV, na verdade, como o processo todo, é um acidente de percurso, eu falo disso já aqui. O vídeo no Cultura Digital sempre foi uma coisa que
foi batalhada e não adequada até agora. Eu acho que nesse momento de reconstrução nós temos que começar a pensar na importância que vídeo tem que ter nessa história eu estou falando de produção audiovisual, né? Vídeo, produção audiovisual, tem que ter na história do Cultura Digital uma importância muito maior do que teve até agora. No sentido de que esse é o grande registro do momento e essa é a grande possibilidade de avançar na troca de informação e para isso poder ser verdade, a gente precisa de uma puta infraestrutura muito mais bem montada do que tivemos até agora. Condição de ter equipamento, condição de ter recursos, condição de ter uma equipe sólida funcionando e condição de pulsar na interatividade com os pontos de cultura, com aqueles que produzem audiovisuais, entre a gente aqui, audiovisual, entre a gente aqui e com aqueles que ainda não produzem ou que estão começando a produzir num processo mais dissolvido, digo assim, de rede mesmo, no sentido de implantar a circulação de informação audiovisual de uma forma consistente entre a gente e depois entre todo mundo via celular, ou seja lá o que for. Implantar essa cultura do audiovisual usando as facilidades que o digital permite. Okay? Então, isso, na verdade, assume uma postura central no pensamento do Cultura Digital 2008 e da percepção que nós temos de daquilo que tem que avançar. A TV, na verdade, dentro de uma percepção de audiovisual no digital, é um acidente de percurso. Se a gente fosse inventar tudo agora, broadcast seria uma burrice fora do normal, não faz sentido nenhum. O broadcast existe por causa de uma herança, que na verdade é a herança materializada pelo fato que as pessoas chegam em casa, elas ligam a TV antes de ir no banheiro, antes de mijar. Então essa realidade produz uma carga e a decorrência desse hábito do brasileiro, do mundo, mas particularmente no Brasil, produz uma herança capitalista, econômica, consumista, gigantesca, com a qual nós temos que lidar, que é toda a realidade da televisão brasileira. E nesse momento, com o advento da TV pública, nós temos agora uma possibilidade extraordinária de uma coisa nova que está nascendo agora, onde nós podemos ter uma influência brutal para introduzir, e essa é a minha provocação aqui, indo um pouco mais refinadamente naquilo que a gente discutiu e que foi colocado aqui quando é pensando nisso, discutir a TV como ferramenta de inclusão do cidadão no digital. Eu acho que esse é a grande sacada do que pode vir a ser a questão da cultura digital enfiada dentro desse programa. Ou seja, das pessoas descobrirem, vendo TV, que a realidade digital existe. Isso, para mim, passou a ser uma coisa instigante e é uma discussão que eu queria que a gente pudesse ter mais para frente. Não vou entrar nela agora porque ela é longa, mas eu acho que essa é a grande sacada quando o programa que nós estamos fazendo aqui começa a se remeter à internet o tempo todo. Fala. Esse ano, a venda de computadores passou a contratação dos vendas de televisões. Mas o computador ainda não... tudo bem, mas... Claro, a base, a gente precisa trabalhar a cultura digital, na verdade, ou seja, eu concordo com isso é um sinal extremamente interessante, mas, na verdade, as pessoas que têm computador não estão incluídas no digital da forma que nós estamos trabalhando nela. As pessoas não estão... exatamente. Nós temos uma base para operar isso extremamente interessante. E eu acho que a TV pode ser um belo caminho de inclusão no digital, se a gente souber fazer o nosso trabalho direitinho aqui. E acho que a gente vai saber sim. Dentro dessa realidade, o que nós estamos trabalhando aqui é
começar a afinar o discurso nosso, afinar a prática nossa, os nossos fazeres nessa direção, através da estrutura dos pontões de cultura digital e dos pontões de audiovisual. Eu acho que tem que começar a ter uma aliança muito firme e consistente entre os pontões de cultura digital, que tem uma natureza diferente dos pontões de cultura como um todo, porque eles se propõem, desde o nascedouro, a trabalhar em rede, no sentido de levar adiante um know-how que já foi estabelecido a partir das experiências de cultura digital no Ministério da Cultura para os pontos de cultura. Ou seja, na verdade, nós queremos, através dessa aliança que nós estamos fazendo com a TV Pública Brasileira e desse programa, construir uma rede ampliada daquela dos pontões de cultura digital para os pontões que estão trabalhando com audiovisual nessa mesma direção. Então, essa é a estrutura que a gente tem que trabalhar conceitualmente e nos entender. Por isso, as coisas presenciais são profundamente importantes para a gente poder trocar informações olho no olho e avançar na direção de construir a possibilidade de operar a questão audiovisual dentro das condições que a gente tem agora. E eu queria falar um pouco das parcerias que são possíveis dentro desta nova realidade. Eu queria dizer que nós temos 3 tipos de parcerias possíveis dentro dessa realidade do audiovisual e da operação da TV pública aqui. Uma são os recursos governamentais, que é hoje com o que a gente conta. São esses recursos que estão sendo passados pelo MINC, os recursos que a Rádio Brás tem, os recursos que a TV Pública vai ter, e é nesse território que nós estamos circulando agora. Mas, além desse território, existem 2 possibilidades muito interessantes. Uma é os recursos da rede pública mundial de ONGs que distribuem dinheiro para projetos meritórios de acordo com os seus padrões. Nós estamos num momento muito propício para captar recursos dessas ONGs internacionais. Fundação Ford já está nos ajudando bastante. Agora tem a Hewlett Foundation, com quem a gente está tendo contatos, e uma série de outras fundações que estão vindo, que estão começando a prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, e a gente tem caminhos muito consistentes para trazer recursos desse pessoal para o trabalho que a gente está trabalhando aqui. Eu também não quero entrar em detalhes, mas depois posso conversar com quem estiver interessado nisso. A ferramenta de captação desses recursos é uma coisa que nós estamos criando agora. O Ministério da Cultura está se empenhando, através do GIL, a construção do Observatório Internacional de Cultura Digital. É uma ação claramente explicitada pelo GIL, no sentido de que o Observatório seja um braço não governamental da cultura digital. Ou seja, o Observatório é uma instituição pública, de natureza pública, ou seja, sem fim lucrativo, que está sendo criado agora, que capta recursos para apoiar projetos públicos de cultura digital, em qualquer território que eles sejam. Então, esta ferramenta que está sendo construída e já tem alguns apoios bastante consistentes, materiais, inclusive da Fundação Ford, vai poder ser uma ferramenta de captação de recursos. Existe também no território do governo, obviamente do MINC, uma grande possibilidade de nós trazermos recursos Petrobras, caixas, etc., da rede pública para a construção disso do que nós estamos falando aqui. Mas tem uma terceira questão que eu queria que fosse objeto da nossa compreensão e discussão, que é a forma pela qual vão entrar patrocínios dentro da TV pública brasileira, que é uma forma inovadora ou seja, eu não diria que é uma forma inovadora. Existe potencialmente a condição
de haver uma experiência inovadora em relação à busca de patrocínios. Ou seja, é sair fora da lógica dos comerciais de 30 segundos, na qual todo mundo está aprisionado. E trazer a lógica do processo em si e da ligação que existe direta entre a grande sacada da cultura digital, que é tecnologia para a mudança social. Direta ligação de tecnologia para empoderamento da sociedade, para uma nova postura de cidadania no ciberespaço que o digital permite nas periferias brasileiras. Essa, na verdade, é a grande sacada, que nos torna um território extremamente interessante para que as empresas de tecnologia invistam no sentido não só da sua responsabilidade social, que eu boto sempre entre aspas, porque tem todos os subterfúgios enfiados nesse conceito, mas de uma coisa muito mais direta, de entender que estar presente no Cultura Digital é para essas empresas uma possibilidade real de fazer pesquisa de campo do uso de tecnologia para a mudança das realidades locais. Inversão de caminho total em relação ao que sempre foi pensado nesse território aqui. Nós estamos também com grandes possibilidades de construir esses apoios. Eu acredito que a gente possa trazer patrocínios concretos e reais de empresas. Estou falando aqui de coisas que já começamos, tipo Mozilla, tipo outras que podem estar diretamente ligados a uma possibilidade de que um programa de TV desse, ligado a um portal onde se borra a fronteira entre o público, entre o governo e privado, onde se borra a fronteira entre consumo e TV, onde se borra a fronteira de uma série delas que o digital é borrador de fronteiras, eliminador de fronteiras, estabelecimento de commons que vão além das fronteiras do século XX, todo tipo de fronteira. Então eu acho que existe uma ligação direta entre isso e empresas que estão aí tentando se repensar, de se reinventar dentro dessa nova realidade do século XXI. Então essas são as questões mais genéricas que eu queria colocar e acho que tem dentro disso possibilidades extraordinárias para que a gente avance a partir desse território que é uma conquista de todos nós, que o Cultura Digital estabeleceu como plataforma do seu começo de ação de 2008, que começa agora aqui. É isso que eu queria dizer para vocês. E vamos bater bola aí. Falou. Bom,